Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. E eu já convido vocês a inscreverem-se no nosso canal aqui, se querem receber mais vídeos como esse e como outros que estão aqui, aqueles que já conhecem. Hoje eu vou falar sobre um texto que eu escrevi há pouco. Escrevi que o latim é a base de tudo. Claro que aqui tem uma linguagem, né? Nesse título tem uma linguagem retórica, né? Uma linguagem que exagera um pouco no sentido de não dizer, bom, é a base de tudo, mas que tudo é esse, certo? Então assim, latim é a base de tudo. Por que o latim é a base de tudo nesse sentido? Então, da mesma forma como nós estudamos há pouco aqui, nós falamos aqui num dos nossos vídeos sobre a organização dos estudos, sobre como inicia os nossos estudos para quem quer adquirir realmente uma cultura mais profunda ou quer fazer pesquisas mais aprofundadas nos seus estudos, né? Quem quer ter uma carreira científica mesmo, ou uma carreira de pesquisador. E eu vou explicar hoje um pouco mais sobre isso, sobre o latim estar na base dessas coisas todas. Então, se queres ouvir até o final, fica aqui, não esquece de te inscrever. E também já vai guardando as tuas perguntas para comentar aqui, para deixar as perguntas aqui em nosso canal. Muito bem, pessoal. Então assim, o que eu quero dizer com latim é a base de tudo? Quando nós temos nós vamos ver as artes liberais. O que são as artes liberais? Vamos pensar nisso. Tá? As artes liberais são disciplinas que ajudam, que são como que instrumentos humanos criados pelos homens, são como que instrumentos, técnicas, são também um conjunto se dão por meio de um conjunto de informações a respeito do nosso conhecimento da realidade. Então, como nós homens conhecemos a realidade? Nós primeiro precisamos lembrar o que nós estamos vendo das nossas experiências e precisamos conseguir nos reportar às experiências. Tá? Então, vou chegar lá nas artes. Olha só, se eu preciso que a minha família, tá, se perpetue, né, que a minha família, eu estou aqui constituindo uma família, numa dada sociedade, mas eu quero que a minha família continue fazendo o que é correto para além da minha morte, por exemplo. Tá? Eu quero que os meus entes, eu quero que também a minha comunidade continue exercendo uma certa função para além do tempo da minha vida. Eu quero que eles compreendam o que é certo de se fazer nesse mundo. Eu quero que os seus costumes sejam corretos. E não só isso, quero que eles saibam aquilo que eu aprendi sobre esse mundo também. Né? Eu não quero sair deste mundo e tal, sem sem ter passado um certo legado, um certo conhecimento para os meus familiares, para os meus sucessores, vamos pensar assim. Como o ser humano faz isso? Desde desde os tempos mais antigos, desde o Egito, a Mesopotâmia, nós vemos que se forma nessas sociedades um certo corpo de conhecimento que os homens preservam para que eles não precisem ser redescobertos novamente. Então, por exemplo, os egípcios tinham a conservação de uma matemática, né? Uma matemática muito bem, já bem estruturada, com técnicas que beiravam já uma matemática, uma aritmética parecida com esta que nós conhecemos hoje. Tá? Eles vão ter, por exemplo, já um uso de sistemas fracionários, eles já vão ter relações trigonométricas a serem aprendidas, eles já terão muito de matemática para ser do que nós estudamos hoje, que já era conhecido. Eles precisavam passar isso adiante. E como se passa isso? Tá? Como se passa esse conhecimento matemático? Não somente um conhecimento matemático, mas como se passa qualquer conhecimento. Tá? Para que se passe qualquer conhecimento, é necessário saber falar
lembrar das coisas que existem na realidade, e para isso nós precisamos das palavras, dos conceitos, nós precisamos dessa realidade exemplificada, dessa realidade já conservada por meio de símbolos. Nós utilizamos símbolos, sinais, signos, formas para nos referirmos a algo que existe na realidade. Nós fazemos isso desde a existência da humanidade. Nós falamos, e falar é isso, falar o que nós estamos fazendo aqui agora, o que eu estou fazendo aqui agora é justamente usar esses símbolos sonoros, esses signos sonoros que eu estou utilizando aqui, para que vocês vejam ou consigam construir ou saber de algo que eu sei, tá? Saber de algo que está aqui na minha imaginação, ou de algo que está aqui no meu conhecimento agora, que eu possuo agora e quero passar para vocês, certo? Então notem que isto é muito delicado num certo sentido, porque se esses símbolos não mantêm certa regularidade, se esses signos não mantêm um certo padrão, se esses signos não forem preservados, como eu posso garantir que este conhecimento que eu tenho agora vá para uma nova geração ou seja passado em diante? Como eu vou saber que as próximas gerações também vão conhecer a realidade como eu, se elas não possuírem este mesmo sistema de códigos para falar sobre esta realidade? Tá? É por isso que a primeira das artes, e aqui vem o nosso grande momento, a primeira das artes é a gramática. A gramática não é só regra gramatical, né? O pessoal ouve gramática e pensa assim, Deus me livre, Deus que me perdoe, eu não quero saber gramática, concurso, não sei o que, livro de gramática normativa. Não, não é só isso. Quando nós falamos em gramática, tá? Que vem justamente do conceito do radical grego, e que significa, né, letra, tá? Então, quando nós vamos falar em gramática, pensem nas letras, pensem justamente né, grama, né, em letra, pensem justamente que são os signos e o nosso modo de comunicação. Nós estamos falando de comunicação quando nós falamos em gramática também, né? Nós estamos falando de linguagem, e linguagem é todo um sistema complexo para poder, né, como um instrumento para poder ver e manipular e também aprender mais sobre a realidade. Muito bem, dado isso, nós vamos ver que aquilo que cientistas, teóricos, filósofos descobrem, aquilo vai ser, né? Nós vamos ter desde talvez 800 a.C. ou 900 a.C., pelo menos na Grécia, né? Nós vamos ter já uma língua escrita, né? Uma linguagem escrita, tá? Mas a linguagem falada também já era passada de geração em geração, com muitas regras para ser passada, né? Então as pessoas tinham que aprender aquilo ali e conservar só na memória. Mas quando nós chegamos em Roma, quando nós chegamos na época do Império Romano, nós temos ali muitos conhecimentos que são desenvolvidos, dos quais os romanos, né, esse império, né, já havia se apropriado, mesmo dos gregos e até de outras civilizações, e todo esse conhecimento, grande parte desse conhecimento, para além ainda do Império Romano, foi escrito em latim, foi significado em latim, com os sentidos, com a semântica latina. As bases das nossas ciências até hoje são ainda significadas por meio dessas raízes latinas. E é aí que eu quero chegar. O latim e até um pouco mais, mas em pé de igualdade, mas um pouco mais ainda do que a língua grega, ela tem maior tempo de utilização, tem maior tempo como instrumento para acesso, né, do acesso ao conhecimento no Ocidente. Então, quando nós aprendemos a língua latina,
nós vamos nos reportar a um sistema de significados, símbolos, signos, nós vamos nos reportar a todo um sistema que explica a realidade e que é usado até hoje em diversos países, é incorporado em outras línguas. Esses radicais latinos são incorporados em diversas línguas de outras origens, que não são da mesma origem latina, para explicar a realidade, para falar das coisas que existem, para falar dos costumes, etc. Para falar de filosofia também. Então, conhecer a língua latina nesse sentido é ter acesso ou permitir o acesso ao que foi primeiramente, né, pensado e a essas realidades que foram ali impressas por meio dessa língua. Tá? Por isso, latim faz parte desse estudo gramatical, faz parte dessa gramática inicial, né? Desta arte gramática. Então, nós vamos ter na arte gramática, nós pressupomos o estudo da literatura, além de regras gramaticais, além vamos dizer assim, do sistema de regras do uso correto de uma língua, nós vamos ter algo muito maior do que isso, que é o próprio uso da língua aplicado na arte mesmo, na arte poética, tá? Na arte poética e também na escrita científica e em outros tipos de escrita. Por isso, nós vamos ter a gramática como primeira das artes liberais, certo? Primeira dessas disciplinas que nos ajudam a ter mais acesso, que nos levam ao acesso ao conhecimento e à sabedoria, né? Nos permitem acessar ou buscar a sabedoria por meio delas como instrumento. Então é por isso que eu digo, o latim é a base de tudo, por quê? Porque a história marcou, a própria história dessa língua a colocou neste privilégio, né? Então vamos dizer que nós estamos há anos vivendo sob a regra, né, sob uma cidade edificada por um certo rei, por exemplo. É claro que aquilo que aquele rei fez lá no início e as coisas boas que ele criou, por exemplo, estou supondo, tá? Estou criando um cenário aqui. Então, eu estou lá num pequeno reinado e esse reinado já existe há 1000 anos, tá? E aquele primeiro rei criou certas regras, criou certos costumes, ele deu certos conhecimentos à sua sociedade, edificou ali uma cidade pequena, mas depois aquilo cresceu e se tornou algo maior, um reinado de 1000 anos. É claro que 1000 anos depois nós vamos ter ainda os resquícios, tá? Desses primeiros atos, daquilo que este primeiro homem, né, foi lá e criou. Tá? Então nós vamos ter este legado e ele nunca nós nunca vamos conseguir realmente apagar o que aconteceu na história. Né? Então as pessoas perguntam, por que o privilégio ao latim e tudo isso? Não, o privilégio ao latim não é porque nós gostamos ou não, não é por gostar dos romanos, não é por gostar da Grécia, que se estuda grego, por exemplo, não é por gostar dessa civilização. Eu não preciso gostar necessariamente, ter assim uma predileção por personagens romanos, etc. Eu posso conhecê-los e até algumas personalidades podem ser até ilustres, tá? Mas no todo também há homens monstruosos na história da civilização romana, etc. Mas a questão não é por gostar das origens da civilização ocidental. Nós não temos que gostar de nada disso, tá? Não é um gosto pessoal dizer latim é a base para os estudos. Tá? Não é um gosto pessoal dizer, por exemplo, que é bom escovar os dentes. Tá? Não é um gosto, não é questão de gosto. Tem que escovar os dentes gostando ou não, tem que tomar banho gostando ou não. Da mesma forma, estudar latim está mais ou menos nesse sentido. Olha, não adianta o que tu gosta ou o que tu não gosta de estudar, não é essa a questão. A questão é que se tu não fizeres isso, tu vais ter muito menos, tu vais poder muito menos, vai ter menos capacidades e talvez menos habilidades, etc, etc, porque não conhece as raízes, tá? As raízes, as conotações, o sistema simbólico daquilo que tu estudas ainda hoje, tá? Daquilo que tu queres aprender ainda hoje, das realidades que tu queres acessar ainda hoje, tá? Então essa origem marcada por séculos de ciência, séculos de literatura, séculos de pensamento humano,
baseado nesse sistema, baseado na linguagem latina, ele não pode ser apagado, ele tem marcas profundas na nossa cultura e não é uma questão de gosto dizer assim, latim é a base de tudo, porque eu amo latim, nossa, porque eu adoro latim. Não, não é essa a questão é quase como um compromisso, saber o mínimo de latim para quem quer se aprofundar em estudos teóricos ou literários no Ocidente. Para alguns, infelizmente, terão de aprender um pouco mais sobre esta língua e também sobre a língua grega, que está nesta base também, mas eu não estou focando na língua grega agora aqui nesse nosso colóquio, tá? Mas é da mesma forma o grego, tá? Então, infelizmente para alguns, terão de estudar um pouco de latim, gostando ou não de estudar línguas, querendo ou não, tá? E para outros, vai ser algo bom, porque talvez já tenham nutrido um gosto por esse conhecimento, porque gostam de descobrir o mundo através disso, e realmente, eu duvido que alguém que consiga aprender, alguém que comece a estudar também não goste, ou alguém que desdenhe totalmente, alguém de inteligência que desdenhe, por exemplo, o Império Romano, desdenhe a cultura antiga por completo, etc., com certeza não a estudou, não a conhece e está opinando sobre algo que não tem a menor noção do que foi. Nós temos uma civilização muito diversa, com costumes diversos, com problemas culturais e com soluções culturais muito interessantes. Não é possível ter uma opinião tão besta ou tão sucinta sobre isso, né? Não é possível, né? Também não é possível dizer assim, tem que gostar, é bom gostar, ou nós gostamos porque foi perfeito. Não é possível dizer isso. Mas é possível dizer, olha, latim é a base para as nossas ciências, é uma base linguística, então, que está lá no pé das artes para que nós possamos nos aprofundar. O mais interessante é que, assim, eu acredito até que pessoas com línguas de outras raízes percebem isso com mais facilidade do que nós que falamos em português, tá? Porque nós já temos muito dessas raízes latinas e por usarmos isso facilmente, nós acabamos por desdenhar sem entender que nós estamos ali participando de algo que tem muitos anos e que tem muita influência na cultura do Ocidente. Então nós saímos por aí nos utilizando, né? O cara que diz assim, a pessoa que diz assim, por que estudar latim, isso é coisa, sei lá, elitista, qualquer coisa assim, né? Ou é um absurdo dizer que tem que estudar latim porque é difícil, etc. Bom, então tu negas a tua própria língua, porque a tua própria língua portuguesa, ela é muito latina, ela é um latim corrompido, tá? Ela guarda as raízes latinas e muitas vezes ela te ajudou a compreender coisas que estavam na ciência, porque são palavras que tu usas no teu cotidiano também. Então, são palavras do português que têm as raízes e conotações muito próximas daquelas da língua latina e estão lá na ciência, e tu conseguiste compreender as coisas e tu estás aí a cuspir no prato que comes, nesse sentido. Tá? Então, aí que tá, não é uma questão de gosto, é uma questão de verdade, de reconhecer que isso é inescapável. Quanto a opiniões sobre o Império Romano, sobre a história, etc., é bom tê-las depois de estudar isso de uma forma muito cuidadosa e também de entender isso como causa de outros períodos do tempo que surgem depois. Tá? Então, assim, nós podemos ter essas diversas opiniões, etc., mas a cultura não vai nos isentar de estudar essas coisas, de nos aprofundarmos. Tá? Por mais que alguns digam que não têm familiaridade com o estudo de línguas, quanto mais de línguas antigas, se querem aprofundar-se nos conhecimentos, eu indico esse estudo. O estudo da língua latina, também o estudo da língua grega, embora não tenha falado, posso fazer um vídeo depois falando sobre a diferença, né, o estudo da língua grega e a influência da língua grega também sobre a língua latina e o Ocidente, certo? Mas basicamente é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem aqui as opiniões, tá? Assim, procurem entender o que eu estou dizendo e é claro, eu estou aqui me opondo a certas opiniões que me aparecem todo dia na internet, tá?
São opiniões assim totalmente equivocadas, totalmente apressadas. São pessoas apressadas que querem emitir um juízo de valor a uma coisa que não conhecem e que não tem ideia da profundidade que possui, tá? E não é uma questão de gosto, tá? Não é um problema do nosso gosto aqui. Gostar de latim, portanto, nós vamos ensinar latim porque gostamos. Não é necessariamente isso. Eu mesmo, para dar o meu testemunho aqui e fechar a nossa conversa, comecei a estudar latim não por gosto. Não tive gosto no início, assim, eu gosto muito dessa língua, olha que interessante. Não, é porque eu sabia que ali tinha um ferramental, ali tinha um princípio linguístico que eu precisava adquirir para os estudos, seja estudos teóricos, filosóficos, históricos, etc. Tá? Então, eu me servi dessa língua também e até hoje a ensino e estou todos os dias aprendendo mais dessa língua com a mesma certeza de que ela me traz benefícios para o exercício da razão, para o exercício da racionalidade, para o meu intelecto de um modo muito geral. Tá? Então é por isso que a mim acaba por ser um prazer aprender mais por meio desta língua, acaba sendo um prazer, acaba sendo um gosto que eu nutro, certo? Mas não é uma questão de gosto ainda assim, certo? Muito obrigado e até uma próxima. Inscrevam-se no canal.